Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. Aqui de novo é o Manuel Augusto, do Núcleo Terapêutico Sinapse, e eu tô aqui para dar continuidade nessa série de vídeos falando sobre os estilos de apego precoce ou traumas de apego precoce, tá? Se você não viu os vídeos anteriores, eu realmente recomendo que você veja, principalmente o primeiro vídeo onde eu dou uma introdução falando sobre esses estilos de apego precoce, tá ok? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre um daqueles 4 estilos, né, que é o apego evitante. E hoje eu vou falar sobre um apego que é muito comum no nosso país, no Brasil, que é o ansioso por agradar ou ambivalente, tá ok? É o estilo ansioso ou ambivalente. Então, como no vídeo anterior, eu vou dar as características dos pais que geram, né, esse vínculo, esse estilo de apego na criança, a experiência interna da criança e as características no adulto, para que você possa identificar aí se você tem um pouco ou muito desse estilo de apego, né? Só lembrando que você, ao assistir todos os vídeos da série aí, você vai perceber que talvez você encontre características em todos, mas existe um que é realmente predominante. E o intuito de tudo isso é nós voltarmos para o apego seguro. Então eu vou falar sobre esses estilos de apego. O primeiro passo para a gente começar a voltar para o apego seguro é você identificar qual é o seu estilo de apego, para no momento que nas suas relações você estiver agindo daquela maneira, você saber que é um programa que foi instalado, né? Você foi uma adaptação que você teve lá, muito criancinha, e você continua executando esse programa na vida até hoje. Realmente é uma força, é um impulso interior muito grande para você continuar agindo dessa maneira, seja lá qual seja o seu estilo de apego, mas ter consciência disso é o primeiro passo para que a gente possa poder voltar ao estilo de apego seguro. Na medida que for possível, eu também vou falar algumas coisas que você pode fazer para voltar ao seu estilo de apego seguro. Tudo bem? Geralmente os pais eles são muito inconsistentes. Essa palavra realmente ela está presente no estilo ambivalente ou ansioso. Os pais são inconsistentes, ou seja, uma hora os pais estão ali disponíveis para a criança, atendendo às necessidades emocionais e de repente, assim, do nada, eles somem, eles vão para um outro estado e não atendem mais às necessidades da criança. É mais ou menos assim, um exemplo prático. Eu tinha uma vizinha que a gente ouvia lá de casa ela gritar com a filhinha dela, bem pequenininha. Ela gritava com a menina, ela gritava, ela brigava e de repente chegava uma visita na casa dela e aí ela tratava a menininha como se fosse uma princesa. Ai, minha princesinha, meu amor. Então essa mudança brusca de comportamento do pai começa a gerar esse estilo de apego evitante ambivalente. Essa é uma das características, né? Então os pais, né, os cuidadores, uma hora estão disponíveis e de repente, sem mais nem menos, né, assim, eles voltam a se desconectar da criança. Então eles são muito imprevisíveis, inconsistentes. E eles geralmente invadem muito os limites da criança, sobrepondo as emoções deles sobre a criança. Então essa invasão de limite já começa muito cedo na vida, ok? As pessoas, os pais realmente eles impõem muito as vontades e a situação emocional dele, eles sobrecarregam as crianças com isso. Essa é uma outra característica. Muitas vezes se tornam distraídos em relação às necessidades emocionais da criança e a palavra aqui chave é isso mesmo, eles são inconsistentes. A criança nunca sabe quando vai ter aquilo e quando vai acabar, né? Quando vai ter e quando não vai ter. Então a experiência interna da criança, a gente falou um pouquinho sobre a experiência dos pais. A experiência interna da criança é mais ou menos assim. O bebê, ele permanece incerto se as necessidades emocionais dele vão ser atendidas ou não. Então ele começa a querer descobrir qual mágica ele tem que fazer para conseguir
a atenção dos pais para conseguir essa conexão emocional, para as necessidades dele serem atendidas. Então ele fica se perguntando qual mágica, o que ele tem que fazer para conseguir que o outro se conecte com ele. E a habilidade de autorregulação, ela se torna muito ineficiente. O que quer dizer isso, né? Eu vou entrar um pouquinho em termos técnicos do sistema nervoso autônomo. Existe no sistema nervoso autônomo o ramo simpático e o parasimpático. O simpático é o que ativa e o parasimpático é o que acalma. Então, a criança nos primeiros meses de vida, ela não tem ainda o sistema parasimpático. Então, quem faz o papel para regular as emoções negativas, o afeto negativo na criança, como ela não tem essa parte que acalma, quem é? São os pais ou cuidadores. Então, como eles são imprevisíveis e não têm aquela consistência, essa habilidade, essa capacidade da criança regular as emoções, né, aprender essa habilidade para regular as emoções, começa a ficar muito defasada. Então ela começa a se tornar ansiosa. Então essa criança vai começar a ser mais insegura, vai ter muitas incertezas na vida, ou seja, ela vai começar a ser muito ambivalente. Ela vai começar a crescer com muitos lados opostos, ou seja, ora ela quer uma coisa e de repente ela não quer mais, ora ela quer outra coisa e de repente ela muda, né? Por conta dessa falta de regulação e todos esses aspectos que eu comecei a falar aqui para você. E tem um fator muito interessante que a criança, ela deseja essa proximidade emocional, porém ela tem muito medo de perder assim que ela consegue, porque diferente do apego evitante, que ele não conseguia nenhum tipo de conexão, o apego ansioso ambivalente, ele consegue uma conexão, só que ela acaba de repente. Então, começa a gerar um medo interno na criança, ou seja, ela quer essa vinculação, mas ao mesmo tempo ela tem medo, no momento que ela consegue, ela tem medo de perder. Ok? Então essa é a experiência da criança, é o comportamento da criança. E talvez muita gente aí já começou a se identificar com muitas características, não é mesmo? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o estilo ambivalente e ansioso nos adultos. Quais são as características? Como que você percebe isso num adulto? A primeira coisa é o seguinte, são pessoas extremamente engajadas em agradar o outro, se esquecendo de si própria. Então elas tentam agradar muito os outros e elas acabam esquecendo de si porque elas aprenderam lá atrás que precisava agradar. Lembra que a criança ficava pensando lá qual mágica ela fazia para conseguir aquela conexão com os pais? Então na fase adulto, ela se esquece dela e tenta agradar os outros para conseguir qualquer tipo de conexão. E passa a se tornar uma pessoa inconsistente emocionalmente e intrusiva. Lembra que os pais invadiam muito os limites da criança, colocando as emoções dele, sobrecarregando a criança? Então a criança não aprendeu sobre limites naturais. Então, são pessoas que acabam se tornando muito invasivas com outras pessoas, porque elas não têm os próprios limites, elas não reconhecem os próprios limites, consequentemente não reconhecem os limites alheios dos outros. E muito desequilibradas emocionalmente, né? Muitos picos de emoções. Porque lembra que lá na primeira fase da infância não havia aquele ramo parasimpático, que é quem regula as emoções, eram os pais. E por essa inconsistência ficou muito desregulado, as emoções não conseguem ser reguladas, então ela tem essa montanha-russa emocional aí. Geralmente são pessoas que quando têm filhos, elas enxergam os filhos a partir das próprias necessidades emocionais, ou seja, sobrecarregando muito mais os filhos e gerando aí um trauma geracional, ou seja, esse trauma aí, essas coisas mal resolvidas aí que os pais têm vão passando para os filhos, que eles vão crescendo com isso se eles não conseguirem resolver. E são pessoas que têm muitas preocupações, como por exemplo, sou amado o suficiente, sou bom o suficiente, tenho valor, você está aqui agora, mas você vai ficar até quando? Então, geralmente são pessoas que têm múltiplos relacionamentos e um medo de perder excessivo, porque ela não lembra da inconsistência, ela não sabe
quando a pessoa vai estar e o momento que ela vai embora, que ela não vai ter mais aquilo. Então, talvez esses múltiplos relacionamentos aí também é uma adaptação para ter várias pessoas com medo de perder, de realmente se sentir sozinha. Então essa é uma outra característica. Ela sente as suas relações como inconsistentes e não realizáveis, ou seja, ela está numa relação, mas nunca está bom, aquela relação sempre falta algo. E são pessoas que confundem muito o passado com o presente, ou seja, ela pode estar agindo no presente, sendo conduzida por emoções do passado assim de uma maneira muito forte e ela não percebe. Quem está de fora percebe. Ela passa a ter reações extremas no presente com coisas assim muito pequenas e reações absurdas emocionalmente, né? E é porque o passado aí tá invadindo o presente, porque ela tá muito perdida nas emoções dela. Geralmente é uma pessoa que deseja muito ser amada e nunca consegue realizar esse desejo, né? Porque por mais que esteja disponível ali, o programa, o sistema entende que está disponível agora, mas até quando? Então, quando está disponível, elas não conseguem receber e relaxar. Então, são pessoas assim com uma ansiedade fora do comum, ansiedade crônica, pessoas muito ansiosas, que se frustram muito facilmente. E realmente nas relações elas não conseguem ficar presentes, elas são muito dispersas nas relações. São pessoas que têm uma dificuldade em acreditar em si próprio nas relações e acabam se doando muito, ou seja, lembra, elas fazem muito pelo outro, querem dar presentes, agradar de qualquer forma e se esquecem de si. E quando o outro não reconhece isso da maneira que ela quer, da maneira que ela espera e nunca é o suficiente, gera o quê? Uma frustração que com o tempo gera ressentimentos. Então, essa é uma característica muito comum no ansioso por agradar ou ambivalente. E geralmente são pessoas que perdem o senso da identidade. Quem sou eu? O que eu quero para a minha vida? São pessoas que realmente não sabem onde estão e o que querem. Então, você começou a entender um pouquinho mais sobre esse estilo ambivalente e ansioso. Eu tenho uma história para te contar que vai ilustrar tudo isso assim de uma forma muito mais clara, muito mais vívida. Eu estava dando um curso uma vez, era de noite, nós nos reuníamos todas as segundas-feiras, nós fizemos isso por algumas semanas, por 8 semanas, e estava calor. E um dia, uma noite muito quente, uma das alunas chegou assim e me presenteou com um coco. Ela falou, olha, eu trouxe para você. E eu realmente havia acabado de jantar e eu não queria aquele coco. E assim, muito automático, ela me ofereceu aquilo, olha, eu trouxe para você. Eu falei, eu não quero, eu realmente não quero. Né? Porque eu não queria aquele coco nem naquele momento e nem em outro momento, eu não queria. E a pessoa, deu para perceber na expressão dela, ela até verbalizou, ela falou assim, nossa, credo, e a expressão dela se fechou. E eu percebi ela em todo momento na aula, muito frustrada, muito triste, muito ressentida com aquilo. Porque ali são pessoas que não sabem lidar com limites e eu apenas coloquei um limite, não era pessoal com ela, eu apenas não queria aquele agrado. Lembra que eles agradam, eles são ansiosos por agradar. E quando você não recebe isso, ou seja, não é da maneira como eles querem, eles tendem a se frustrar e ficar muito ressentidos com o outro. Então essa foi uma breve ilustração assim de tudo isso que eu falei traduzindo em um comportamento, né, de um ansioso por agradar. E depois é claro que eu expliquei para ela que o estilo de apego dela era aquele e que ela poderia começar a ter mais consciência disso em todas as vezes que ela agisse dessa forma. Porque quando ela estava dando algo para alguém, se ela não estava querendo esse algo em troca, isso ia gerar uma frustração se não fosse como ela queria e que vinha lá de um trauma, de um estilo de apego precoce, tá? Então o primeiro passo, gente, para você começar a voltar para o apego seguro e regular isso dentro de você, no caso aqui você vai obter relações afetivas muito mais satisfatórias, porque se você vem se frustrando em uma relação atrás da outra e tem essas características, então tem esse estilo de apego e nada e nunca vai ser o suficiente para você, sempre vai faltar alguma coisa.
ok? Então é muito legal você reconhecer se faz parte do seu estilo de apego, que é o primeiro passo para você começar a voltar para o apego seguro. Tem uma coisa muito interessante, vocês se lembram que eu falei várias vezes sobre o sistema nervoso autônomo, né? Porque quando nós somos muito crianças, a parte intelectual, muitas partes do cérebro não estão nem desenvolvidas ainda. Então a criança expressa todas as emoções, as necessidades, através de sentimentos mais profundos e primários. Então tem muito do sistema nervoso autônomo agindo ali. Então foi configurado aquele sistema, o sistema aprendeu daquela maneira, né? É algo muito profundo, muito precoce, mas a boa notícia é que o sistema nervoso, ele é altamente treinável. Então se você conseguir um profissional que saiba desses estilos de apego e trabalhe também com esses aspectos do sistema nervoso autônomo, ele tenha em conta, em consideração o sistema nervoso autônomo, ele vai realmente ser muito útil, vai te ajudar bastante a voltar para o estilo de apego seguro, tá? Então era isso que eu queria te falar sobre o apego ansioso ambivalente. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas vão se enquadrar nesse estilo de apego, mas eu não estou generalizando, digo a maioria, não todos. E talvez você encontre muitas características do ansioso ambivalente, mas também encontre características do evitante e do desorganizado, que eu vou falar no próximo vídeo, tá? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que essa informação tenha sido útil para você, tá ok? Se inscreva aqui no nosso canal, aqui no YouTube. Curta a nossa fanpage no Facebook, Núcleo Terapêutico Sinapse. Eu sempre estou postando vídeos, dando dicas de exercícios, vivências terapêuticas, cursos. Em muitas das nossas vivências terapêuticas, as vivências que eu organizo, nós olhamos muito para esses traumas de apego precoce, né? Nos meus atendimentos eu olho bastante qual é o estilo do cliente. Às vezes eu falo, às vezes eu não falo, mas eu me comunico no estilo que ele tem para trazer ele cada vez mais para o apego seguro. E muitas vezes a pessoa assim, ela só vai percebendo que vai melhorando e nem percebe que eu por trás estou fazendo isso, ou qualquer outro profissional que saiba disso, ele também vai trabalhar com isso. Veja também o nosso site www.ntsinapse.com.br. Lá você também fica informado de cursos, datas, vivências e muito mais. Tá ok? Então aqui a gente falou um pouquinho mais sobre um outro estilo de apego e no próximo vídeo eu vou falar sobre o último estilo de apego, que é o apego desorganizado, tá? Então eu espero você no próximo vídeo, eu quero te encontrar lá para a gente fechar esse ciclo desses traumas de apego precoce, desses estilos de apego e você poder identificar o seu aí pra gente trilhar um caminho para você voltar pro apego seguro, tá? Então eu te vejo no próximo vídeo.